Olá pessoal, Marcos aqui novamente do canal Teorias e Conhecimentos do Marcos. Hoje eu gostaria, de falar a respeito de algo que eu ouvi. Esses dias tem sido dias, onde eu tenho ouvido bastante Joel Goldsmith, e são os mestres, que te escolhem ali a aprender com eles. E eu tenho entendido, sabe, o real propósito de eu ter ouvido Joel. Eu já tinha ouvido há mais de um ano atrás bastante coisa sobre Joel. Algumas vezes eu ouvia também, mas agora eu tô aprofundando bastante, sabe, os ensinamentos dele e de Neville. Mas eu tô mais voltado, esses dias tô sendo atraído mais para esses ensinamentos de Joel e tô entendendo muitas coisas, existem ali, cada mestre ele ensina as mesmas coisas, mas dentro ali da sua forma de ser, da sua forma de acreditar, dentro da sua forma de entender todas aquelas coisas. Mas todas as coisas ali falam a mesma língua. Todas as coisas ali levam ao mesmo caminho, E Joel ele contou uma história, ele contou uma interpretação ali que é bastante, que a gente traz para nós mesmos, que é bastante reveladora. Ele fala, que Jesus Cristo ele não seria crucificado se ele não tivesse continuado ali em Jerusalém, Por quê? Porque Jesus ele ensinava ali dentro das sinagogas, ele ensinava ali dentro dos templos, E Jesus Cristo ele ensinava uma palavra que contradizia os dogmas aceitos. Jesus Cristo ele ensinava uma palavra, que ela ia de encontro ali com a lei, que os escribas seguiam, que os fariseus seguiam, entendeu? E isso, gerava ali uma contenda dentro dos fariseus, dentro dos escribas, Por quê? Porque Jesus ele estava dentro de um lugar que era santo para os fariseus, Ele repreendia uma palavra que era santa ali para os fariseus, para os escribas, e ele pregava a palavra da salvação, da revelação, a palavra que iria, levar o povo a ser salvo. E ele não seria crucificado, se ele não tivesse continuado ali dentro dos templos ali, das sinagogas, ensinando, essa palavra que contradizia os dogmas aceitos ali e que os fariseus, e os escribas ali acreditavam. Mas algo que é necessário se entender: os fariseus, os escribas, eles seguiam ali algo que era divino também. Por quê? Porque a palavra, eles seguiam a palavra, mas eles seguiam o Velho Testamento. Eles seguiam, uma velha visão. E foi a palavra, dada por Deus ali. É a palavra dada por Deus. E Joel ele até fala, que o Antigo Testamento ele é a lei e o Novo Testamento ele é aquilo que Deus é, Por isso que as pessoas atribuem Deus ao Deus mau, mas Deus é um Deus bom, mas tudo é Ele. Isso daí pode ser até um tema para um vídeo, para um outro vídeo. Mas assim, qual que era o propósito de Jesus, qual que é o propósito e como a gente traz isso pra gente, como eu trouxe essa visão para mim mesmo, sabe? E para esses tempos, de hoje em dia. Mas Jesus ele chega ali num tempo, onde as pessoas elas viviam dentro de alguns dogmas, viviam dentro de algumas visões, e Jesus ele precisava salvar essas pessoas, daquela realidade que elas viviam. Ele precisava libertá-las daquela realidade que elas viviam. E como, Jesus ele tentou fazer isso, ele fez isso, As pessoas elas tinham suas crenças, elas tinham suas limitações, elas tinham seus dogmas. E essas crenças, essas limitações e esses dogmas levavam elas a ter aqueles resultados que eles tinham. Nossas crenças, nossas limitações, nossas visões religiosas nos levam a termos os resultados que nós temos ou termos a vida que nós temos. E se nós queremos ser salvos, e o fato de você ser salvo de uma realidade ou de uma vida, ali, ou de uma situação, é você crescer, ou se desenvolver ali e de deixar de ser aquela pessoa, para você deixar de ter aqueles resultados, ou deixar de ter aquelas crenças para deixar de ter aqueles resultados. Então veja aquilo que Jesus veio fazer, Jesus ele cumpriu a lei, ele cumpriu aquilo que era a lei, naquele tempo,
mas ele ensinava coisas que contradiziam a lei, ele ensinava coisas que batiam de frente ali com aquilo que as pessoas, né, guardavam ali, as 7 chaves, e protegiam ali de todas as formas. E isso levou ele a ser crucificado, né? E até hoje, né, nos dias de hoje, nós vemos essa realidade. Neville fala que nós somos aqueles mesmos personagens, que a Bíblia não é um livro ali de histórias, né? Ela é um livro aqui que a gente vive. É um livro presencial, você vive aqueles personagens e você vive aquela mesma realidade. De uma outra maneira, mas no final das contas é a mesma realidade. E essa, né, é a mesma realidade que eu percebo hoje, nos dias de hoje, sabe? Quando você vai falar, né, essa palavra do novo pensamento, diversos outros mestres vão mostrar essa outra visão daquilo, né, do que as pessoas acreditam, muito enraizadas dentro de uma visão religiosa, enraizadas dentro da visão de um Deus externo, e você começa a mostrar essa visão de um Deus interno, você começa a pregar, né, essa palavra que salva, sabe? As pessoas, elas não querem, né, deixar esses dogmas. Por isso que Jesus fala, né, deixa tudo e me segue. Deixa todas as coisas antigas que você acreditava, porque todas as coisas antigas que você acreditava te levaram a ser aquilo que você é hoje. Deixa tudo isso e me segue, né? Eu tenho uma palavra nova, tenho novas coisas para te mostrar. Eu quero te levar a evoluir. Esse fato de você acreditar nessas coisas te limitaram a isso que você é hoje. Eu vou te mostrar uma palavra que vai mostrar quem você é, vai te revelar quem você é, e essa revelação te salva. Essa nova palavra, ela te leva, né, a você reconhecer o Deus dentro de você, e esse reconhecimento te salva. Esse Cristo, né, interior te salva. Paulo, ele fala: será que vós não percebeis que Cristo está dentro de vós? E até hoje as pessoas, elas procuram, né, um Cristo fora. E a gente vem mostrar essa palavra, a gente vem pregar essa palavra de um Cristo interior, de um Cristo que liberta, que salva, né, e que explica todos os milagres, todas as coisas. E as pessoas, elas não querem, né, elas querem continuar presas ali dentro dos dogmas delas, dentro daquilo que é mais confortável para elas, sabe? Elas ficam ali, né, presas ali ao medo de um dogma aceito ali por elas, e de que é somente daquela maneira, e de que ela não pode acreditar numa visão diferente. E quando você começa, né, a pregar esse caminho de salvação, ou essa nova realidade em relação a Jesus, em relação a Deus, você é perseguido. Da mesma maneira que eu sou perseguido, e de muitas das vezes as pessoas tentam, né, me crucificar, assim como Cristo, querem o meu fim, querem o meu mal, e agem de todas as maneiras ali, né, para poder fazer as mesmas coisas que fizeram com Cristo. Então você veja como a realidade, ela não muda, como a visão de Neville, né, a visão de Joel é a mesma, e aquilo que eles dizem, né, é uma realidade, porque assim como Joel, que você foi perseguido, assim como Neville foi perseguido, assim como toda pessoa que ela tá se tornando ali o Cristo, né, ela está descobrindo esse Cristo interior, ela é perseguida. Eu acabei de falar no vídeo anterior, onde eu dei uma interpretação minha da Bíblia, e eu falo, né, sobre quando você está despertando o terceiro olho, você está descalcificando o terceiro olho, e ele começa a cristalizar, né, você começa a ser um ser crítico, tanto nas suas ações, nos seus pensamentos, e em todos os sentidos. Você descobre o Cristo em si. E todos aqueles que estão se tornando Cristo, né, estão descobrindo esse Cristo interior, eles tendem a isso, né, a pregação, a maneira como eles vivem, a maneira como eles agem, gera, né, essas contendas, gera todas essas coisas, todas essas perseguições e todas essas calúnias, tudo aquilo, né. Tem um versículo da Bíblia que fala, né, que não se preocupe, né, quando você sofre perseguições, calúnia, mentira, porque todos os profetas antes de você também viveram isso. Todas aquelas pessoas que descobriram Cristo interior passam por isso, entendeu? Por isso que Jesus Cristo, ele fala, né, eu acho que é Jesus Cristo que fala, é Jesus Cristo, se deixa tudo e me segue, né? Se você quiser me seguir, deixa todas essas coisas. Quando você começa a descobrir esse Cristo interior,
você começa a ser rejeitado por aquele meio, né? Porque você já não é mais o mesmo, você é transformado por dentro. E essa transformação, ela gera ali incômodo nas pessoas. Eu já falei a respeito disso. Quando você começa a crescer, você gera ali inconscientemente ali nas pessoas como que eu posso dizer? Um, acho que seria algo que você mexe ali com a pessoa, sabe? Você incomoda a pessoa, você gera ali inconscientemente ali nela, sabe? Algo assim, eu também tenho que crescer, entendeu? Você gera essa responsabilidade nela, acho que inconscientemente. Se aquela pessoa era daquela maneira e ela é diferente e eu me parecia com ela, a gente vivia aqui as mesmas coisas, tinha os mesmos gostos, e hoje ela é uma pessoa melhor. Então quer dizer que eu também, se eu sou hoje uma pessoa assim, que tem algumas coisas ali que não me agradam, eu também posso mudar, né? E essa mudança ela gera incômodo. Por isso que quando você está crescendo, quando você está mudando, você é perseguido, você é caluniado, porque as pessoas elas querem te puxar para baixo. Você mostra luz, a luz incomoda as pessoas, elas vivem num mundo de trevas, elas têm pensamentos de trevas, elas têm porquês de trevas, elas têm ideias de trevas, entendeu? Quando você começa a crescer dentro desse Cristo interior, entendeu? Você é perseguido, você é crucificado. Jesus ele estava mostrando, né? Ele estava nos mostrando ali aquilo que aquelas pessoas elas poderiam, né? Alcançar, mas isso ia de encontro com aquilo que elas já estavam trabalhando ali dentro delas mesmas, sabe? Para se tornarem, né? Ou daquilo que ela vinha trabalhando ali por muitos anos para poder, ou acreditando que aquilo ali era o correto a se seguir. E hoje é exatamente a mesma coisa. Você encontra pessoas que estão presas dentro da religião, vivendo uma realidade que não condiz com as palavras de Cristo, que não condiz ali com a realidade, né, do Cristo interior, mas elas estão presas dentro daquela realidade, sabe? E elas acreditam fielmente e veementemente que aquilo ali é o correto e vivem a sua vida e vão nas igrejas todos os dias e vão e fazem mil coisas. Quando você vem e mostra essa realidade de um Cristo interior, de que elas devem buscar esse Cristo dentro delas, é como se fosse um tapa na cara, sabe? Elas não querem, né, deixar tudo e seguir a Cristo. Elas ainda ficam presas dentro dessa realidade externa, né? E elas não acreditam nesse Deus interior, elas não acreditam nesse buscar dentro de si mesmo, desse trabalhar o seu interior. E por isso elas continuam presas, sabe, dentro dessa mesma realidade. Então percebam como não muda, como as coisas não mudam, sabe? Como a Bíblia ela é um livro atual, como você vive, né? Todos os dias esses personagens e como você vive todos os dias aquelas mesmas realidades, talvez de uma forma diferente, mas quando você para contextualizar, quando você para ali para ver, né, com os olhos espirituais, é as mesmas coisas que estão acontecendo. Então essa, né, era a visão que eu gostaria de passar, entendimento que eu gostaria de deixar em relação a essa visão, né, de dentro, desse Deus de dentro. E da mesma maneira como Jesus pregou, né, e hoje nós viemos também pregar essa mesma visão e nós passamos por essas mesmas coisas. Então espero que esse vídeo tenha acrescentado, possa te ter trago conhecimento, possa ter trago luz, né, de sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com outra pessoa também que você acha que pode acrescentar, né, esse vídeo, e deixa seu comentário aí também, falando aquilo que você acha, né, em relação a tudo aquilo que foi dito aqui. Muito obrigado e um forte abraço.